meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Então, nosso conteúdo é geometria, tá? Vamos continuar com o conteúdo geometria. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero que você organize seu material, tá bom? Para que não falte nada na hora das nossas atividades. Então, eu vou dar um tempinho. Corre lá e organiza teu material que eu vou ficar te esperando. Muito bem, organizou tudo direitinho? Então vamos para a nossa aula, né? Qual é a nossa habilidade? O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos vamos identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, em desenhos apresentando em diferentes posições. Eu vou apresentar como já na aula passada, tá bom? Vocês lembram bem da aula passada. Ou em contornos de fases de sólidos geométricos. Como no caso da bola, né? Você podia dizer, tia Adriana, a bola representa um sólido geométrico, mas ó, o contorno dela, quando você vê da face, você observa que ali é um círculo, tá? Só um exemplo aqui para vocês conseguirem identificar e ver a nossa habilidade de hoje. Então vamos lá. Vamos reconhecer as figuras geométricas planas. Olhem só quem está aí. Quem são esses aí? Todos animados para a nossa aula. Quem são eles? Vocês lembram quem são? Pensem aí, quem são eles? Muito bem. Esse primeiro aí, todo animadinho, roxinho, é o triângulo. Você lembra do triângulo? Muito bem. Ele tem 3 partes iguais, não é? E quem é esse próximo aí? Esse que tá de bonezinho na cabeça aí em cima, do lado do triângulo, na parte de cima. Quem é ele, esse azulzinho? É o quadrado, muito bem. E esse verdinho, todo saltitante aí, quem é ele? O círculo. E esse amarelinho, também com o chapeuzinho do ladinho aí, é o retângulo. Muito bem, nós relembramos as figuras geométricas planas, o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Muito bem, agora vamos continuar aqui. Vamos lá. Você está vendo aí vários objetos. Como eu já falei para vocês, os objetos do nosso dia a dia que a gente vê, eles têm um formato. E esse formato é igual a alguma coisa que você já viu. No caso aqui, os formatos, as figuras que eu trouxe, os objetos, ele tem os formatos das figuras geométricas planas. Quais são essas figuras? Vamos relembrar. Círculo, retângulo, triângulo e quadrado. Pronto, são as 4 que nós estamos estudando. Círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Pronto. E essa primeira aí? Vamos observar. Quais desses objetos têm o formato do círculo? Bom, aí você lembra aí como é o círculo? Aqui eu já não trouxe o círculo para trazer o exemplo, né? Vocês estão lembrando como é o círculo. Eu me lembro como é o círculo, então eu vou conseguir identificar os objetos que têm o formato de um círculo aqui nessa questão. Muito bem, é isso que eu quero. Eu quero que você observe
Vejam aí quais são os exemplos que tem aí, os objetos que tem, e você vai marcar aquele objeto que tem o formato de círculo. Para ajudar vocês, antes de eu dar um tempinho para vocês fazerem a questão, eu vou dizer o nome dos objetos, tá bom? Esse primeiro aí é uma rosquinha, o segundo um tapete, observe aí como é que está o formato do tapete, o terceiro um chapeuzinho de festa e o quarto uma boia. Agora você vai analisar e vai marcar aí quais desses objetos têm o formato de um círculo, tá bom? E já eu volto com vocês. Então, vamos aqui para a nossa questão. Bom, vocês estão vendo aí que o primeiro tem uma rosca. Olha aí o formato dessa rosca. Será que o formato dessa rosca é o mesmo formato de um círculo? Aí nós vamos parar aqui. Vamos lá para a próxima. E esse tapete? Ele tem o mesmo formato de um círculo? Observe. E o chapéu tem o mesmo formato de um círculo? E a boia tem o mesmo formato de um círculo? E o que vocês colocaram aí? Qual foi a resposta de vocês? Ah, tia Adriana, nós colocamos que a rosca tem o formato de um círculo e a boia tem o formato de um círculo. Muito bem, muito bem. Agora digam para mim, as outras figuras têm o formato de quê? Qual é? Se a rosca e a boia têm o formato de círculo, que é o que eu estou perguntando na questão, aí nós já vamos marcar, ó, marca aqui. Você vai marcar a rosca e vai marcar a boia. Pronto. E as outras duas que você não marcou? Qual o formato delas? Muito bem. Essa primeira vermelha aí, ela tem o formato tapete, o formato dela é de um retângulo, tia Adriana. Ela tem o formato de um retângulo. Muito bem. E o chapéu, que você também não marcou, qual é o formato dele? De um triângulo. Muito bem. Então, a questão pediu para que você fizesse um X, marcasse um X na figura que tem o formato de um círculo. Você marcou. E você observou que o tapete tem um formato de um retângulo e o chapéu tem um formato de um círculo, de um triângulo, desculpa. Que o chapéu tem um formato de um triângulo. Muito bem, era isso que eu queria que vocês observassem. Parabéns! Então vamos para a próxima. Quais desses objetos têm o formato de um quadrado? Agora eu quero o formato de um quadrado. Você vai analisar, ver cada um e depois, aí você vai marcar e depois a gente volta com a resposta e analisando as outras figuras que você não marcou e ver qual formato que ela tem, tá bom? Fazendo uma revisão do que nós já estudamos na aula passada, vendo tudo e ver se você realmente aprendeu direitinho, tá bom? Um minutinho para você responder a questão.
Então vamos aqui para a questão. Vamos lá. Você vê aí, o primeiro desenho aí é um biscoito, tá? Você já olha aí o formato desse biscoito e já analisa aí qual é o formato que ele tem. No segundo é um baú. O terceiro, um aquário. E esse quarto desenho aí, você conseguiu identificar o que é? Você sabe o que é aí? É uma laranja cortada ao meio. Aí mostrou a laranja cortada ao meio, tá bom? Vocês conseguiram identificar que é isso? Muito bem. Então vamos lá. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo para você marcar os objetos que tem o formato de um quadrado. Aí você marcou quem aí? Quais foram os objetos que vocês marcaram? Ah, tia Adriana, observando aqui, nós vimos que o biscoito tem o formato de um quadrado e o aquário. São os dois objetos aí dessa questão, essas figuras que tem o formato de um quadrado. Muito bem, aí você fez o quê? Você marcou o biscoito e você marcou o aquário. Muito bem. A pergunta da questão pediu isso para você. Mas agora eu vou lhe fazer uma pergunta, tá? E esse baú? Qual o formato que tem o baú? Vocês já disseram para mim que ele não tem o formato de um quadrado. Então ele tem o formato de outra figura plana, de outra figura geométrica. Qual é? Qual é essa figura? Muito bem. Você pode colocar aí embaixo aí, você pode colocar o quê? Retângulo, que ele tem o formato de um retângulo. Muito bem, você observou que ele tem o formato de um retângulo. E lá a laranja que partiu ao meio, qual é o formato que ela tem? Muito bem, você observou que ela tem o formato de um círculo. Então, as duas figuras que vocês não marcaram foi o baú e a laranja cortada ao meio, porque elas não têm o formato que eu pedi na questão, que é o quadrado. Foi isso? Então, quem é quadrado aí? O biscoito e o aquário. Para você saber que eles são os que têm o formato de quadrado, você sabe que os outros que você não marcou, ele não tem o formato do quadrado, né? Que ele tem o formato de outras figuras geométricas planas. Muito bem, estou gostando de ver. Vamos para a próxima? Quais desses objetos têm o formato de retângulo? Agora você vai ver. Quais desses objetos têm o formato de retângulo? Aí nós temos 4 figuras. Você vai observar cada uma, anotar aí os das outras figuras, que depois eu vou perguntar para você por que você não marcou elas, tá bom? E aí eu volto para a gente ver se você acertou tudo direitinho, tá bom? Um tempinho para vocês responderem essa questão. Então vamos aqui para a questão. Quais desses objetos têm um formato de retângulo? Aí eu vou dizer bem que quais são esses objetos. Nós temos primeiro aí um botão, o segundo objeto é um berço, tem até um bebezinho dentro. O terceiro é uma fatia de uma pizza e o quarto é uma moldura de um retrato, ok? A moldura de um quadro. Então vamos lá.
Eu pedi para vocês marcarem o que tem um formato de retângulo. Aí você observou, analisou cada um e me respondeu assim. Você respondeu o quê? Tia Adriana, quem tem formato de retângulo aí é o berço. Aí eu marquei o berço. Muito bem. O berço, ele tem o formato de um retângulo. E a moldura lá do quadro, onde coloca uma foto, um retrato. Muito bem. Esses são os dois objetos aí que eu trouxe para vocês que tem o formato de um retângulo. O berço desse bebezinho aí e essa moldura de um quadro de fotografias. Mas, Adriana, eu observei que... agora isso que eu queria que você dissesse. Por que eu não marquei as outras duas figuras? Porque a primeira, o botão, não é um retângulo. E a fatia de pizza também não é um retângulo. O botão, ela tem um formato, esse botão tem um formato de um círculo. Então não podia marcar ele. E a fatia de pizza tem o formato de um triângulo, então não podia marcar ele. Quem tem o formato do retângulo é o berço e a moldura. Muito bem, era isso que eu queria que vocês observassem, isso mesmo. Porque o que eu pedi aí? Eu pedi para você marcar só os objetos que têm o formato de retângulo. E você observou, porque você é um bom observador, você é um aluno nota 10, que o botão e o pedaço, a fatia de pizza, elas não têm o formato de retângulo. Muito bem. E você também observou, você já disse o quê? Que o botão tem o formato de círculo e que o triângulo tem a fatia de pizza tem o formato do triângulo. Muito bem. Era isso mesmo que eu queria ouvir de vocês. Então, vamos para a próxima. Quais desses objetos têm o formato de triângulo? Agora, eu quero que você observe esses desenhos aí e vejam esses objetos aí, quais deles têm o formato de um triângulo. E que você também observe os outros que você não marcou, os que não têm formato de triângulo, tá bom? Para a gente poder dizer qual é o formato deles, tá certo? Você vai marcar os que têm formato de triângulo e vai anotar aí os que não têm e qual é o formato deles, tá bom? Então vamos lá, um minutinho para vocês. Então, vamos ver aqui a questão, tá? Então, quem tem o formato aí de triângulo? Aí você já observa aí, no primeiro nós temos uma barraca. No segundo, nós temos um guarda-chuva. No terceiro, uma bolsa e no quarto, uma laranja cortada ao meio. Quem você marcou aí? Aí você observou e marcou a barraca, que a barraca tem um formato de triângulo, e o guarda-chuva. Ok, certíssimo, você acertou. A barraca, o formato dela aí é o formato de um triângulo. E o guarda-chuva, ele também está em formato de triângulo, né? E aí, o que você não marcou?
tem o formato de quê? Para você poder marcar os que tem o formato de triângulo, você observou que as outras não têm esse formato, né? Então, a bolsa tem um formato de um quadrado. Muito bem. A bolsa, o formato dela aí é de um quadrado. E a laranja cortada ao meio, o formato de um círculo. Muito bem. Então, dos objetos que apareceram aí, os que têm o formato que eu pedi na questão, que é o formato de triângulo, você marcou aí a barraca, que ela tem o formato de um triângulo, e o guarda-chuva tem um formato de triângulo. Agora, observe uma coisa, né? O guarda-chuva, ele tá ao contrário da barraca, não é? Olha só os desenhos aí, ele está ao contrário. Não é isso? Muito bem. Por isso que eu falei para vocês, as figuras, elas podem vir em diversas direções, não é? Elas podem vir em diversas direções. Por exemplo, como é que está a direção aí da barraca e do guarda-chuva? A mesma coisa que eu falei para vocês, quando você for observar aí objetos na casa de vocês que tem o formato de um retângulo e que ele não está no formato assim deitadinho na horizontal, que ele pode vir na vertical, só para você observar e analisar, e você ver que ali também tem um formato de um retângulo. Muito bem, gostei de ver que vocês estão observando direitinho e conseguindo identificar cada figura geométrica dentro de cada objeto que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos para a próxima. Aqui, tá pedindo aqui para você ligar, tá aí. De um lado está as formas geométricas planas e do outro os objetos. Um tempinho para vocês ligarem. Então, vamos ligar? Vamos lá. Nós temos o primeiro aí, azul, nós temos um triângulo, o vermelho um quadrado, o amarelo um retângulo e o verde um círculo. Quem é aí a figura que tem o formato de um triângulo? Muito bem, a pizza. E o quadrado, quem tem o formato? Muito bem, o biscoito. E um retângulo, a TV. E círculo, a laranja. Muito bem, essa aqui foi fácil, né? Tenho certeza que todos vocês acertaram. Vamos para a próxima? Olha só, observe o boneco, nós vamos contar cada figura e registrar. Um tempinho para vocês. Vamos voltar aqui para contar? Vamos ver lá. Vamos aqui primeiro no triângulo. Tem outro triângulo aí? Não, só aparece um. Então, esse boneco tem um triângulo, o chapeuzinho dele. E olha, e o círculo, nós não vamos contar com os olhinhos dele, tá? Nós vamos contar só com o formato da cabeça. Então, nós temos um círculo, muito bem. E quadrado? Nós temos um
quadrado. Muito bem. E retângulo, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 retângulos. Então, esse boneco, ele é composto por um triângulo, um círculo, um quadrado e 4 retângulos. Depois vocês fazem ele aí, tá? Façam ele aí bonitinho. Vamos para a próxima. Encontre todos os rostinhos no caça-forma abaixo. Vamos lá? Um tempinho para vocês encontrarem. Vamos contar? Então, vamos contar quem aparece aí primeiro, o Cebolinha. Então, vamos contar o Cebolinha. Ele aparece no quadrado. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, quantos Cebolinha? 3 cebolinhas, 3 quadrados. Muito bem, agora vamos para o Cascão. 1, 2, 3, 4. 4 cascão, então 4 triângulos, porque ele aparece aí no triângulo. E a Mônica, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 retângulos, porque a Mônica aparece aí no retângulo. E a Magali lá no círculo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 círculos. 3 quadrados, 4 triângulos, 4 retângulos e 4 círculos, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!